Fala, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe Araújo, juiz de FAB nível 2, e o assunto de hoje é, como não poderia deixar de ser, a respeito do Blue Project. Não sabe o que é isso? Bom, é normal. Afinal de contas, acabou de ter essa informação poucas horas pela própria LSS a respeito desse novo tipo de formato. Ou seja, ele vai se juntar àqueles já estabelecidos como Classic Constructed, como Blitz, Commoner, Live Legend. Tem outros formatos que a gente nem está tão acostumado assim, mas ele vem se juntar com esses outros formatos e vamos ver se ele cativa de fato a comunidade, se recebe bem ou se, bom, não vai ser tão bem quisto e vai ser posto na gaveta, assim como o UPF, não é mesmo? O Shapeshifter. Sabe quais são esses formatos? Não lembra? A gente vai ver aqui com calma. Vê só, os formatos que nós temos, ah, os tradicionais, o CC, o Blitz, que são os construídos. Temos os limitados, o selado que a gente tanto utiliza, onde no pré-release. Temos também o Booster Draft, onde é que ele é utilizado nos torneios mais competitivos, como o Nacional, como no Pro Tour e assim por diante. E temos aqueles que não são tão utilizados porque não caiu no gosto ou porque simplesmente a LSS assim preferiu. Commoner é bom? Muito forte. Inclusive tem uma legião de fãs aí grande. Live Legend é bom? Eu particularmente não curto muito, mas você já está vendo que um monte de torneio está sendo feito nesse formato, tendo esse empurrãozinho aí por parte da LSS. O Team Constructed, eu nem lembrava dele, para ser sincero. Eu só me recordei porque a gente teve recentemente um torneio, acho que foi um Battle Hardened, nos Estados Unidos, né? Eu imagino que tenha sido lá. Que teve essa mecânica de times, e aí eu, nossa, é mesmo, tem esse formato aí, que eu não me lembrava de jeito nenhum. Outro que acabou totalmente no esquecimento foi o UPF, né? Ultimate Pitch Fight, para aqueles que jogam Magic the Gathering com a mecânica do Commander, então eles tentaram fazer algo parecido, mas não foi algo que cativou. Então você vê, às vezes, num side event de um Calling, ou mesmo de um Battle Hardened, ou num Pro Tour, um Worlds da vida, mas é totalmente secundário. É muito side mesmo, muito secundário. E o Shapeshifter, eu só tive a oportunidade de jogar uma única vez, que todos os heróis é como se fossem a Shiana, que podem utilizar as cartas de qualquer tipo de classe, né? Não somente as especializações, como seria o caso da Shiana, mas qualquer tipo de carta, independente de qual talento ou classe que seja aquele seu herói. É legal, é divertido, ainda mais quando você está diante de um draft, que aí fica muito mais fácil de você montar o seu deck. Mas por algum motivo a empresa resolveu não seguir muito a fundo com esse tipo de formato, então você vê muito pouco. E agora estamos com o projeto azul, com o Blue Project, vamos ver se ele vai dar certo. E como é que ele funciona? Você explicou aí a respeito de outros tipos de torneio, mas como ele funciona? Vê só, tá aqui ó, a informação que a gente tem como ele vai funcionar, tá nessa página aqui do Reddit, onde vai ser a Nova Zelândia que vai ter um torneio grande por lá. E eles vão tentar fazer esse teste, o que para mim particularmente já ganha tudo, porque você mostra que a própria empresa está pensando em formatos que melhor adequem ao seu público, aos seus players. Porque veja bem, para mim pelo menos, eu não disponho de tanto tempo para poder jogar as partidas quando jogo. Então, embora eu prefira o CC, porque dá margem para reviravoltas, para você fazer bode para aqueles heróis que precisam fazer isso, Blitz você tem que 35 minutos. Ele se ajusta ao tempo que geralmente eu tenho para poder fazer as minhas partidas. No CC são 55. Não por acaso eu sou do time agro, né? Então eu termino as minhas partidas muito rápido e fico sempre esperando algum deck control, que não é possível que não tenha um ali naquele torneio, então acaba que todo mundo tem que aguardar basicamente os 55 minutos porque tá aguardando todas as pessoas do round 1, do round 2, daquele round específico, encerrarem as suas partidas para o novo pairing. Certo, então o projeto ele é bem visto, pelo menos por mim, imagino que boa parte das pessoas que realmente não dispõem de tanto tempo assim, porque o Blitz tem o tempo também de 35 minutos, assim como esse modelo, que também são de 35, a semelhança, né? Na verdade, esse projeto azul ele muito se parece como uma junção de um Commoner com um Blitz. Ele vai ter elemento dos dois, inclusive o tempo, né, de 35 minutos. Então, o Blitz ele é muito bom para mim porque tem os 35, o Commoner também.
mas ele não permite essas reviravoltas. Se eu já estou ganhando, dificilmente o meu oponente vai conseguir fazer algum tipo de estratégia para ganhar o tempo da partida e me vencer. Mesma coisa se for o oposto, não é? Então, de repente, esse projeto aqui permita que isso seja possível. Será? Não sei. O que você acha? Comenta aqui embaixo e coloca para mim aqui a sua opinião a respeito disso, para a gente trocar umas ideias sobre o assunto. Veja, aqui quais são as características que de fato fazem parte desse formato. Você vai ter que o herói é só comum e raro, então semelhante aqui ao Commoner, você não vai poder utilizar uma Blaze, não vai poder utilizar uma Shyana, não vai poder utilizar um Imperador. Por quê? Porque são cartas magésticas ou então são cartas lendárias. Então não dá para usar os personagens nessa raridade, só comum e raro. Tá, que mais? Diferente do Commoner, aqui você pode utilizar cartas comuns e raras não somente nos seus equipamentos, mas na sua pool de cartas, o que é muito forte. A gente vai ver que várias cartas comuns, aliás, comuns tudo bem, já eram utilizadas, mas raras, que você não podia utilizar no Commoner, agora vai dar um power level muito grande para vários heróis. E você vai diminuir, atenuar, de fato, aquela soberania que você tinha no Commoner, da Ira. A Ira vai ser uma boa personagem? Vai continuar sendo, mas você vai ver que não é só ela, tá? Outros personagens vão poder dar um up aqui e vão rivalizar com ela, com o Shane, com o Iyslander, com o Jhin, que a gente vai ver que tem uma lista de banimento grande, tá? Para esse tipo de formato poder acontecer. Grande parte das listas banidas a gente vai ver que elas já eram banidas ou restritas nos outros formatos, só sobrou um quantitativo que não é tão grande assim, de cartas que não eram banidas em nenhum tipo de formato, que aqui vão ser e tem o seu motivo na grande maioria das vezes. Outros eu não consegui compreender. Tudo bem, mas afinal de contas, então me diga de uma vez por todas quais são as características principais desse projeto. Então, herói comum ou raro, 55 cartas na sua pool, diferente do Blitz, que são 52. Antigamente foi até menos, né? Aí depois teve esse up para 52. Mas aqui são 55, por quê? Não sei. Tem algum palpite? Comenta aqui. Já no CC a gente tem que são 80, né? Então aqui você vai ter de fato que é o meio termo. Igual ao Blitz, você vai ter que são exatamente 40 cartas que você vai utilizar. Não é que nem o CC que você tem um mínimo de 60 podendo colocar mais. Aqui são exatamente 40. E também igual ao Blitz ou Commoner, que são 2 cópias de cada tipo de carta. Tá bom? Rodadas 35 minutos, melhor de 1. Também igual ao Commoner ou igual ao Blitz. Quais são as cartas banidas, que é o que realmente a gente quer saber aqui? Tá, aqui você vai ver que a lista, olha só, é bem extensa, tá? Eu vou colocar aqui quais seriam as cartas que elas são banidas somente nesse formato. Vê só, eu coloquei aqui, fiz uma colinha aqui, pra gente não perder muito tempo, que seria as que eu não entendo muito bem porque elas são banidas nesse formato. Eu separei assim. Deadwood Dish, que é aquela que você acaba quebrando uma aura e fazendo 3 auras. Ela é muito forte? É, mas eu também tenho outras raras aqui que são muito fortes, então não compreendi muito bem. Goliath, aqui dá mais 2, né, pro seu ataque, aquele equipamento, a mãozinha lá. Por que banida? Não sei. Snapdragon, também banida, né? A fonte de Gorgon aqui vai ser difícil, porque ela foi banida. Eu tenho meu palpite aqui. Aqui eu tenho uma suposição. A Hagamuth, cara, os pobres dos magos, eles têm muitas cartas banidas e você ainda coloca o Hagamuth como mais uma banida. Tá bom. Mask of Three Tails, Vash of the First Fish. Então aqui essa última, como acredito eu, né, que eles estejam muito preocupados com equipamentos que possam reduzir o custo de algum ataque ou então de gerar recursos, e trouxe esse banimento. Tá bom. O que mais você tem aqui? A Seeds of Agony, que ela já era banida há outros tempos, né, quando o Shane ali dominava o formato, e aqui ela volta justamente porque você tem um Shane possível aqui de ser jogado. Então a Seeds, ela tá banida. Flick Flack, Carapace e a Siege of Solace. Você tem a Flick Flack e a Carapace como Defense Reactions e a Siege of Solace como um recurso que você ganha vida. Então, eu imagino que elas foram banidas justamente para tentar deixar o jogo mais fluido, né? Então, com menos situações
em que você tenha personagens blocando demais. Mais uma vez, como eu sou do time agro, gostei demais. Quem é control, imagino que não tenha gostado tanto dessas restrições, desses banimentos. Tá, e aqui o grande realmente diferencial deste formato foi que trouxe duas cartas muito fortes e staples em grande parte dos decks no CC, em todos os formatos, que seriam quais? Fate for Sim, Sync Below. Sim, amigo, as genéricas padrões ali, staples do jogo, estão restritas, na verdade elas estão banidas deste formato aqui. Tá? Mais uma vez, na minha concepção, com a ideia de fazer com que o jogo ele flua mais rápido, de forma mais ágil e que a gente consiga terminar nos 35 minutos e não tenha tantos empates. Acho que isso, inclusive, é uma das preocupações. Uma outra questão que eu pontuo aqui é que, enquanto no CC você vai ter a restrição banimento da Caution Blessing nas duas cores, na cor vermelha e na cor amarela, aqui você tem a restrição dela, o banimento, em todas as cores. Também demonstrando aqui que a ideia, eu imagino, que seja de você ter um jogo mais rápido. Beleza? Tá bom. Mas você falou isso tudo das cartas banidas. Você tinha comentado antes também sobre a possibilidade, não. Um rol de cartas raras que estão acima da média. Quais seriam elas? Vem cá, vou mostrar aqui então quais seriam essas cartas que... Aqui, ó, seria a minha colinha que eu coloquei aqui, ó. Vocês estão vendo agora, ó. Que gafe. Mostrando aqui então quais seriam essas cartas que eu imagino que estão acima da média. A primeira delas não tinha como ser diferente. Inclusive, eu imagino que numa revisão de cartas banidas e suspensas que vá ter no futuro sobre esse tipo de formato, ela vai sair. A Snatch é muito forte. Inclusive, a minha suspeita da Snapdragon ter sido banida é por conta da Snatch. Porque aí, pelo menos, né, você faz com que você Snatch, se irritar, você faz um arsenal. Né, porque você não tem mais Action Points, sendo que você tem uma Aurora, cara. Você tem uma Aurora, inclusive, que é uma das personagens que eu acredito que vai dominar esse formato, que vai fazer o embodiment e vai permitir que ela possua o Goagen, a Snatch, né? Então, irritando, aliás, ou não irritando, ela já ameaçando 4, lembrando que 4 aqui vai ser um valor ainda mais alto, porque você não vai ter aquelas Defense Reactions que eu havia comentado, não somente as genéricas, como também o Flick Flack e a Carapace. Então, 4 fica bem mais difícil de você bloquear. Tá bom? Então, Snatch aqui para mim, sem sentido. Qual mais? Aqui ainda no grupo das genéricas, Humble. Quando você tem que as specs, as magéticas e as lendárias, elas não estão disponíveis, você apagar o texto do herói, que seria o grande trunfo daquele personagem, é muito forte. Você conseguir dar uma desonra, cara, do Katsu por um turno que seja, pode custar realmente a vitória, a derrota no caso, né? O jogo naquela partida. Então, Humble aqui também acho que erraram um pouco a mão e não deixar ela banida. A Sigil of Suffering, cara, a Aurora aqui, como eu mencionei, tá forte demais. Você tirou diversas Defense Reactions. Aí você coloca cartas da Aurora de valor 5, inclusive uma Defense Reaction. Não faz sentido. Pra mim. Faz pra você? Comenta aí. Então, 0 para 3, 1 arcano, mais 1 de valor, aumenta um bloco se levou o arcano, 5 de valor. Né? Como uma Defense Reaction, onde a gente já comentou, teve tanta restrição. Aí você vem para uma Burnable Shock. Então 5 de valor, né? Um choque leva 1 de dano, arcano, e mais 4 ameaçando como uma bomba da Dash. Outra 0 para 5 aí da Aurora sendo possível. Outra, Static Shock. Então você bloca 3, vai 4 de valor no ataque e se ainda cumprir aqui a condição, mais um arcano. Então, outra 0 para 5 para nossa querida Aurora. Ou para Briar, tá? A Briar não vai ter a Roseta, assim como os demais Uniblades, mas você poder fazer os embodiments justamente no meta não, né? No formato de jogo que você não tem as Defense Reactions é muito valoroso. Então, assim, cara, acredito que esses dois Uniblades vão conseguir um bom espaço nesse formato. E ainda falando sobre Runeblade, você vai ter a Malvern Skies para uma Vincent, para o finado Shane, para o outro finado Viserai, você tendo uma outra fonte de Go Again, uma outra fonte de Action Point, e também produzindo suas runas. Shred, carta rara mais cara do jogo, eu acho que ainda tá entre 4 a 5 dólares. Então,
assassino nunca faz sentido, né? Então, o valor das cartas. Então, você vai ter aqui que ela é uma carta possível, muito forte. Você diminui o valor do bloco do oponente. Como um Attack Reaction, bloca 3, ainda é um pente amarelo. Excelente, tá possível aí. Pra mim, devia estar no banimento. Ou não, né? Não sei. Não sei como é que tá o assassino nesse formato. Então, de repente, era um up necessário. Aqui, ó, Bolt Shot, de fato, assim, você vê que os Rangers, tirando o Lexi, eles estão com power level abaixo e não vem jogo nesses formatos mais rapidinhos, né? Como o Commoner, e não sei se nesse. E aqui vem com uma proposta de mais uma fonte de Action Point, de você ter também o Reload, então foi bem-vinda aqui, no caso, para os Rangers, essa carta e tantos buffs também, que são raros, né? Que agora são possíveis e de repente pode colocar esses personagens no meta. Agora Bruto. Bruto também foi uma classe muito privilegiada nesse formato. Você tem aqui para mim algumas cartas, né? Inclusive essa carta só tem na cor azul, então para mim ela é uma Majéstica, mas é rara. E você tem um custo de 1, batendo 5, cumprindo a condição, blocando 3, pitch azul, cara, é muito bom mesmo. E aí você pode utilizar essa carta aqui num Kayle, num Kayle, pra mim, ela não deveria estar aqui. Clash of Might. Cara, Clash of Might é uma carta muito boa. Tudo bem, tem um power level também elevado, mas eu acredito que dê para deixá-la aí. Não tem grandes problemas. Você bloca 3 e ainda faz o Clash para um Might, que para o Caio aqui vai ser excelente para ele poder depois bater com a garra, a 4 ou algo parecido se ele for bloquear tudo lá, sobrando só uma carta para dar pitch e bater com a garra. E agora, para mim, vem assim, a carta que realmente não deveria estar aqui. Pulping. Cara, Pulping é muito forte por conta do Dominate. E é muito fácil de você conseguir fazer esse Dominate num Kayle ou até no Rinar. Não é difícil. Então, ela aqui pra mim já é um erro. Agora tem um agravante. Você tirou, cara, as Defense Reactions mais fortes do jogo e as genéricas. Então você não tem mais Sync, você não tem mais Fate para poder ser a segunda carta para impedir que essa carta possa ter um novo Action Point com esse Go Again. Então, para mim, ela, junto com a Snatch, embora a Snatch seja genérica, né? Mas as duas são um erro grande em estarem não banidas, né? Disponíveis para utilizar nesse formato. Vai ter algum tipo de correção, porque isso aqui é uma máquina, né? E ainda mais retirando aquelas cartas que eu já havia mencionado, ela se torna mais forte ainda. O Kayle vai ser também um deck que eu aposto, né? Na verdade, eu aposto como o deck to beat, por conta, em especial, dessa carta aqui. Temos outras cartas boas para outras classes? Temos. Mas, por exemplo, o V of the Vanguard é uma carta excelente, maravilhosa no Bolting. Mas eu não acho que o Bolt tenha tanta força assim, né? Seja como for, tá aí, excelente aqui para o nosso Guerreiro de Luz. E, ainda falando sobre luz, nós temos alguns outros Heralds que estão disponíveis para serem jogados numa Prism. Vai ser funcional? Não sei. Já tínhamos outros Heralds disponíveis e aqui ele soma, né, junto com os anteriores para poder ver se ela consegue fazer algo relevante nesse formato. E eu deixei o último caso aqui no final de propósito, que ela vai trazer uma representante de uma coletânea de outras cartas, que seria quem? Cara, o Killoria e todos os demais dragões. Isso faz com que a Dromai de fato volte para um tipo de jogo, para um formato que talvez passe a ser relevante. Que ela não está no Blitz, ela não está no CC. League Legend ela não tem um bom posicionamento no meta. E de repente nesse aqui é justamente onde ela pode ressurgir. E inclusive falando sobre ressurgir das cinzas, a outra carta que também é banida, que eu não havia comentado, é justamente a Rake the Embers. Porque veja, no Commoner não faz sentido essa carta ser banida porque você não tem os dragões da Dromai. Então ela já é fraca, né? E nos outros formatos ela já é banida. Então também a Rake the Embers também não era tão forte assim. Agora você ter uma fonte de gerar Ash e ter os dragões ali disponíveis, aí de fato pode ser um pouco quebrado. Então entendo que eles fizeram isso para serem um pouco cautelosos com a vinda, o retorno da Dromai. Achei bom, achei bem válido. No caso, darem
banida nessa carta específica e se vê depois que não, realmente acho que dá para colocar, colocam, não tem problema algum, né? Então, para quem se esqueceu da Dromai, ela está disponível aí de repente nesse formato. Beleza? Então, essas foram, né, as principais cartas que eu acredito que ou não deveriam estar aí, ou que são excelentes opções agora para você dar um up naquela sua pool de Commoner para experimentar esse novo formato, esse Blue Project. Vamos ver se vai dar certo ali na Nova Zelândia. Dentro em breve, nos próximos meses, a gente vai ver no que vai dar e se vai ser bem recebido pela comunidade. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, deixa o like. Veja se você não já está inscrito ou então de repente acabou que o YouTube tirou sua inscrição. Dê uma conferida nisso. Se não for inscrito, se inscreva e eu espero você no próximo vídeo. Tchau!